Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Raro. Eu sou o Rafael Sampaio, tô aqui com o meu nobre Rodrigo Corrêa. Fala galera, e esta semana, ou melhor, agora vocês vão assistir o Papo Raro especial de um ano, Rafinha. Quem é o convidado? Quem? Pô, ele é o cara que é o pai do Supla, cara. Ô louco. Vereador por São Paulo, Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy, essa fera aí, cara. Sucesso, cara. E pra trazer o Eduardo Suplicy, como sempre, né, cara? É passagem aérea, é estadia, irmão. Então os patrocinadores que nos ajudam, quem são? Cara, pra começar sempre a Cerveja Moagem tá com a gente aí, mandando a cerveja pro Papo Raro, distribuindo cerveja aqui pro Campo Grande. Então se você quiser tomar Moagem em casa, pede no delivery e chega no seu bar predileto aí e pede cerveja Moagem que eles vão providenciar também. E também o CPA Exame de Ordem, cara. Estamos realizando agora o exame 34º, segunda fase. Dá tempo ainda, dá tempo pra você estudar, mas se você quiser o 35º, já estão as matrículas abertas para a primeira fase e o cupom de desconto é PT Suplicy 13. 13% de desconto aí. Exato, 13% de desconto. Beleza. Quem mais, Rafinha? Quem tá com a gente aqui é a Brooking Brothers Consult. A Brook Brothers Consult é uma corretora de imóveis, um conglomerado aí que está envolvendo a galera de Campo Grande, Santa Catarina. E aí, se você tiver um imóvel, quiser colocar ele para alugar, se você quiser alugar o imóvel, compra, venda, é só com a BBC. Brook Brothers Consulting. Muito bem. E, Júlio, quanto tá a gasolina, Júlio? 7,9. A gasolina está muito cara. E para você que não quer mais consumir gasolina, você pode procurar a Skate Company, porque mobilidade elétrica com esses caras, bicho. Moto elétrica, patinete elétrico, tudo elétrico. Aí sim. E aí você vai lá, escolhe sua motinha, sucesso, aprovado pelo Detran, e você vai rolar sem pagar mais R$1 de gasolina. Mas aí qual que é o problema, Rafinha? Tem energia elétrica. E como é que soluciona isso aí, cara? Não é mais problema, porque a Protons Engenharia e Energia, ela monta o seu plano de energia solar. Então ele vai pegar mais ou menos a média da sua conta de energia hoje, vai fazer um financiamento, então falta de dinheiro já não é mais desculpa para não colocar energia solar na sua casa, e a partir daí você paga o financiamento, acabou, chupa, energiza. Você vai ter energia renovável, energia ambiental segura, tudo no seu imóvel aí, sem gastar muito por isso. A Protons, ela tem lá os planos dela e consegue até 95% de desconto. Desconto não, de economia na sua conta de energia. Olha o bizu, olha o bizu. 95%, cara. E você? Que porra, já tem energia, já tá de boa, mas é gordo igual o Lecão e quer emagrecer pra ficar igual o Júlio. Peraí que eu vou rir dessa piada aqui. Então você vai procurar quem? A Gilmar Bicicletas, cara. A Gilmar Bicicletas tem bicicleta para todos os gostos, todos os tamanhos, todos os tipos de pedalada e todos o tamanho de bunda. Porque você que tá com dor na bunda pedalando, fica tranquilo. Jesus Breno e Gilmar Júnior vão medir o tamanho da sua bunda e você vai ter o selinho correto para pedalar com sucesso. Mas mede no palmo assim? Mede no palmo. Quem mais, Rafinha? O Lecão, ele disse que foi comprar uma bicicleta no concorrente e tava tudo desmontada. Aí ele quer saber que se ele for no Gilmar, ele compra e ganha uma montada? Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com o patati patatá enfiado no cu, é? Ou é o circo de solé todinho que tá enfiado nesse cu aí? Ganha uma montada do tamanho do rabo dele. Legal, pô, que bom, cara. E aí também, quem deixa a gente bonito desse jeito é a barbearia Monarca. Porra, eu passei lá, cara, consegui na Monarca, o Pedrão que me atende lá. Porra, tô bonito assim por causa da barbearia Monarca. Então, barba, cabelo e bigode, barbearia Monarca. Lá tem o dia do noivo. Se você fizer o dia do noivo na barbearia Monarca, separar, o dia do divorciado é nosso. Conta é nossa. Exatamente. E pra você, cara, que divorciou, tá sozinho, tá triste, nós temos uma dica. Por quê? Se você não conseguiu aquecer seu relacionamento, você precisa ter um relacionamento sozinho. E quem pode te ajudar, Rafinha? A Labareda. A Labareda Boutique vai te ajudar a ter um relacionamento consigo mesmo mais saudável, mais bacana. Amor próprio. Né? Porque a OMS falou que a preocupação agora é a saúde sexual, Rafinha. Exatamente. A Labareda tá indo pro shopping Campo Grande, inclusive, para poder aproximar mais da população e pra galera perder o preconceito e ir na Labareda. Exatamente. Porque não é só sacanagem, também é a saúde sexual. Saúde sexual, isso aí. E qual é o nosso chavão, Rafinha? Vai na Labareda, faça sua compra e vá se fuder. Muito bem, excelente. E pra finalizar, Rafinha, você que já andou de bicicleta, você que já se fudeu,
Agora você precisa, cara, entender do que, Rafinha? Da MyRobot. A MyRobot, ela é uma escola de inglês e uma escola de robótica e ela ensina toda essa parte de tecnologia para criançada aí, adolescente e tal. Então você pode matricular seu filho, MyRobot, nossa parceira também. E acho que é isso, né, cara? É isso aí. Então curta agora o episódio com o pai do Supla, o Papito. Oh, yeah! E hoje nós estamos aqui com Eduardo Suplicy. Não é possível. Rodrigão. Não é possível. Que honra. Nosso episódio comemorativo de 1 ano do Papo Raro. E o Eduardo Suplicy se dispôs a vir aqui, está aqui com a gente. Ele está lançando um livro, Um Jeito de Fazer Política. Ele é... Dentro do currículo dele aqui, né? O que nós temos? Olha só, ex-senador, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, atualmente vereador pela cidade de São Paulo, doutor em economia e fundador do Partido dos Trabalhadores. Vereador, muito obrigado de coração por o senhor ter aceito o convite, ter disponibilizado um pouquinho do tempo do senhor aqui em Campo Grande para conversar com a gente. Exatamente. É uma alegria também para mim estar. Agradeço o convite do Papo Raro, de vocês, Rodrigo Correia, Rafael Sampaio, e estou à disposição daquilo que vocês quiserem perguntar. Primeira coisa, é uma pergunta dos nossos inscritos, vereador. Como é que é ser pai do Supla, vereador? Não, e aí, assim, se o senhor puder, como é que era antes, né, na época, lá atrás, quando o Supla, por exemplo, falou, vou ser roqueiro, né, e agora tudo bem, né, agora tá todo mundo feliz, mas como é que foi isso aí? O Supla é meu filho mais velho, né? Eu tenho 3 filhos, o Eduardo, que é o Supla, André, que é advogado, e o João, que como Supla é cantor, compositor e por vezes toca junto com Brothers Supla, of Brazil, no né? Brothers of Brazil. Às vezes eles tocam separados e o Supla foi um menino assim com uma extraordinária energia. Eu me lembro porque era em 1966, quando ele nasceu em 2 de abril, vai ser o aniversário dele daqui a pouco. E então, quando tinha 5 meses, eu fui para os Estados Unidos e estudar na Michigan State University, mestrado em economia. Eu tinha passado no concurso de professor na Fundação Getúlio Vargas, onde eu estudei administração de empresas. Eu tinha trabalhado 1 ano e pouco com meu pai no escritório Suplicy, mas quando surgiu o concurso para ser professor de economia, eu disse a meu pai, olha, está havendo um concurso, se eu passar, eu possivelmente poderei fazer o mestrado e depois o doutorado em economia, e eu quero muito aprender as coisas para poder ajudar a resolver os problemas brasileiros e tudo. Olha, meu filho, veja bem se é o que você quer, porque ser professor não vai lhe dar o padrão de vida que você está acostumado, mas se for o que vai lhe deixar feliz, eu vou lhe apoiar. E assim o fez. E então, o concurso de fevereiro de 66, já em agosto, seguimos, eu era casado com a Marta, para os Estados Unidos, e o Supla desde pequeno era uma pessoa muito ativa. A gente ia num restaurante, ele era uma pessoa que costumava passar em todas as mesas, conversar, às vezes ia na cozinha, conversava com as pessoas e tudo. E ele, tendo a sua
boa parte da infância nos Estados Unidos, aprendeu bem inglês. Sim. Depois de eu ter feito o mestrado, viemos 2 anos para o Brasil, para Marta acabar o curso de psicologia, e daí eu concluir o doutoramento que eu estava começando. Então voltamos para Michigan State e também um tempo em Stanford University, onde eu recebi uma bolsa para ficar lá 1 ano, e depois convite para dar um curso de economia brasileira lá no Food Research Institute. Então, na Michigan State, depois em Stanford University, o Supla era uma pessoa assim muito esportista também, gostava de jogar basquete, jogar futebol, de tudo, né? Jogou polo por bastante tempo também. Então ele já tinha esse ritmo dele acelerado e tal, desde E eu naquela época gostava muito de canções, tanto brasileiras quanto internacionais e norte-americanas, inclusive. E então eu costumava assistir shows e tudo. Por exemplo, certo dia me lembro de ter assistido, estando em Stanford, nós fomos até o estádio de São José para assistir a John Baez cantar, e tantos outros artistas. Naquela época os Beatles estavam fazendo sucesso, o Rolling Stones e tantos cantores e músicos, Neil Armstrong e tal. E o Supla, quando tinha 8, 9, 10 anos de idade, começou a juntar cestos e panelas e tudo para fazer um som e tal. Daí eu acho que ele tinha uns 10 anos de idade, assim, eu resolvi comprar uma bateria para ele. Daí ele começou a tocar bateria, e tinha vizinhos que da idade deles, rapazes na adolescência, começaram a formar um conjunto, né? E ele foi formando diversos conjuntos, e daí ele foi estudar economia na Pontifícia Universidade Católica. Mas passado 1 ano ele me disse: olha, pai, veja bem, será que eu estou tendo agora, acho que era o conjunto Tóquio, estou sendo muito convidado para cantar tanto em São Paulo como em outros estados e tudo, e eu gostaria muito de dedicar-me inteiramente à música. E para o senhor foi tranquilo essa decisão? O senhor incentivou? Então eu me lembrei daquela de meu pai, porque ele falou: pai, eu tô essa microeconomia, macroeconomia que você tanto se interessa e tal, não me dá tanta, não tenho assim tanta vontade de estudar, mas e eu gostaria, se você me permitir, de dedicar-me a minha energia e vida para a música. E daí eu lembrei da recomendação do meu pai: se é o que vai lhe deixar feliz, tudo bem. E ele então passou a se dedicar inteiramente à música, às canções, e com uma diversidade bastante grande, que tanto as canções internacionais, seja americanas, seja e latino-americana, europeia e brasileira também. E então eu o apoiei, e ele tem tido bastante sucesso. Boa, né? E é uma pessoa assim bastante querida em todo o Brasil, nos lugares onde eu estou, como acontece nesse instante agora. As pessoas me perguntam do Supla, a ponto de
até chegaram a transmitir a ele, quem sabe você possa ser um candidato a deputado. Tal. Mas ele pensou bastante a respeito e me disse na semana passada, depois de refletir, que acho que não é o caso. Porque eu transmiti a ele, olha, filho, você é muito perguntado sobre o que acontece no Brasil e tudo. Sim. E a sua opinião, por ser uma pessoa querida, é bastante considerada. E então, agora você tem condições de estar influenciando a vida política do Brasil, mesmo sendo apenas um artista. Claro. Através da cultura e da opinião que é muito ouvido. Então, eu naturalmente acompanhei muito, por exemplo, a campanha da Direta Já, que envolveu artistas como Fafá de Belém, Geraldo Vandré, e quiser atender, pode atender também, não tem problema. Lá fora, você vê. E tantas. E Chico Buarque, Milton Nascimento. Que influenciaram bastante nessa época, né? E eram convidados para cantar nos grandes comícios Direta Já e também para opinar, não é? E as suas opiniões eram muito consideradas pela população brasileira. O processo todo de democratização do Brasil contou enormemente com a contribuição da opinião dos artistas. Com certeza. E então eu disse a ele, olha, você pode tomar conta do telefone. E você... Então, não é que você precise ser um parlamentar necessariamente. Então, pelo menos por enquanto, nesse ano, ele me contou a semana passada que decidiu não ser. Entendi. Não, eu ia perguntar do senhor, já vou testar. E o senhor? O senhor se mantém vereador? O senhor pretende concorrer ao deputado federal, estadual? Qual vai ser a decisão do senhor para esse próximo pleito? Vocês estão inteiramente abertos a opinar também, porque eu próprio estou considerando muito seriamente esta decisão. São 4 alternativas. A primeira, que é recomendada por uma pessoa querida como a Mônica Dallaire, que ajudou-me a escrever o livro, Um Jeito de Fazer Política, e também meus 24 anos no Senado, que deve ser publicado um pouco mais adiante, que os 24 anos no Senado pega todo o período, desde a eleição de 1990 até terminar em 2015 o meu período de senador, 3 mandatos. E então é um livro bastante grande que envolve desde o governo Fernando Collor de Mello, depois José Sarney, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, e 2 mandatos de Lula, 2 de Dilma, então. Mas só que tantas foram as histórias tão interessantes que aconteceram, que a própria Mônica achou por bem, e a editora Contracorrente, que havia tantas histórias sobre o jeito de fazer política, que resolvemos fazer. Depois posso contar algumas delas. Claro. Um livro que tem o prefácio do Mano Brown e do Leonardo Boff. E então, uma alternativa seria não ser mais candidato aos 80 anos de idade, que eu completei em 21 de junho do ano passado. A Mônica diz, olha, porque eu tenho como objetivo fundamental assim de vida, venho batalhando, colocar em prática a lei
que consegui que fosse aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional, que institui a renda básica de cidadania até o momento que ela se tornar universal e incondicional. Perfeito. Ajudar a realização deste objetivo é um objetivo vital de minha vida. E ela acha que eu posso, como estou fazendo neste final de semana, vir aos mais diversos lugares do Brasil, como aconteceu a convite da vereadora Camila Jara, que por interagir comigo tão positivamente apresentou um projeto de renda básica em Campo Grande, né? Em Campo Grande, que conseguiu que fosse aprovado, o prefeito vetou, mas ela, única vereadora em Campo Grande, Perfeito. em 29 vereadores, foi homenageada com flores e todos os vereadores, na grande maioria, resolveram votar para derrubar o veto. Que maravilha. E eu acho importante esse passo de prover a 42 mil famílias, aquelas que estão registradas no cadastro único em Campo Grande, uma renda mínima, uma renda básica da ordem de R$300 por pessoa. Mas e estar ontem e hoje aqui em Campo Grande é como se fosse... eu estou disposto a fazer isso, seja como vereador até 2024, e daí vem as outras alternativas. Uma seria a de ser candidato a deputado federal, a deputado estadual na Assembleia Legislativa, que está a 22 minutos de minha residência, mais fácil de chegar, como a Câmara Municipal está a 30 minutos da minha residência, e lá contribuir também, inclusive, com toda a campanha e o governo de Fernando Haddad, que eu apoio inteiramente, para ser o nosso governador em São Paulo. Em São Paulo. Aqui em Mato Grosso do Sul, se confirmada a candidatura do Zeca do PT, eu também o estarei apoiando. Mas e alguns dizem: olha, Eduardo, se você for candidato, você pode ajudar a formar uma boa bancada com legenda, a legenda, com um bom número de votos e tal. A segunda alternativa seria ser candidato a deputado federal. Eu já fui uma vez deputado federal, eleito em 82, e na Câmara dos Deputados, interagir com o governo, com os ministros e tal, e continuar a batalha pela implantação da renda básica para valer. E a outra alternativa é no Senado Federal. Às vezes eu penso, bom, como senador eu percebi que o senador tem uma interação maior, assim, por exemplo, com os ministros de Estado, que estão lá com frequência em audiências nas comissões, seja de assuntos econômicos, de Constituição e Justiça, dos mais diversos temas, da saúde, da educação, e você tem uma possibilidade de estar, além de pedir audiências e tudo, de estar mais próximo e influenciar, inclusive ao presidente, porque às vezes o presidente, ainda mais se for do mesmo partido, costuma por vezes convidar os senadores para um diálogo. Era 21 de junho do ano passado, 2021, eu recebi um presente do presidente Lula, que eu vinha pedindo há tempo, mas ele finalmente concordou em fazer uma live, um diálogo como nós estamos fazendo hoje, e nas minhas redes sociais, e falamos por 70 minutos. Neste diálogo, eu
expressei meu objetivo de estar o apoiando neste ano, por onde for, em qualquer lugar do Brasil, em todos os lugares, e sempre tratando positivamente da sua campanha, como, por exemplo, fiz ontem e hoje aqui em Campo Grande. Mas eu também tive a oportunidade de explicar em maior detalhe as vantagens da renda básica universal incondicional, e recebi dele o compromisso de que ele, agora presidente, vai implementá-la. A lei foi aprovada já. Então, faz 18 anos que o presidente Lula sancionou em belíssima cerimônia, em 8 de janeiro de 2004. E aconteceu que o tema da renda básica vem crescendo no mundo. Grandes lideranças, vamos dizer, o presidente Barack Obama, quando esteve na cerimônia em Johannesburg, no estádio lotado, pelos 100 anos do aniversário de Nelson Mandela, ele fez um belo pronunciamento. Eu recomendo a vocês de assistirem, fácil de achar no Google. Barack Obama, homenagem a Nelson Mandela, 100 anos. O Lecão vai colocar no site. E há um discurso muito bonito sobre as desigualdades que acontecem nos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos. E a certa altura, Barack Obama diz assim: agora, com a velocidade maior do progresso da inteligência artificial, com um número crescente de robôs, com os automóveis que daqui a pouco vão andar sem motoristas e tudo, está na hora de nós pensarmos em alternativas como a renda básica universal. Outra pessoa que eu muito admiro, e a cada dia que ele fala coisas eu sempre, em geral, estou de muito acordo, como agora falando sobre a paz na Ucrânia, né? O Papa Francisco, no seu último livro dele, não sei se conhecem, Vamos Sonhar Juntos, o futuro para um futuro melhor. E na página 143 podem observar 2 parágrafos onde ele diz que após essa pandemia do coronavírus e tudo o que está acontecendo, torna-se mais e mais relevante o conceito, a consideração de instituirmos a renda básica universal, pois ela irá proporcionar às pessoas muito maior grau de liberdade de escolha diante de oportunidades de trabalho que às vezes venham a ser maléficas para ameaçadoras da condição de vida, de saúde das pessoas, ou condições de trabalho que fazem lembrar o trabalho escravo e tudo. E havendo a garantia de uma renda mínima, inclusive ele ressalta, a renda básica universal vai possibilitar às pessoas combinarem bem o trabalho profissional com o trabalho para a comunidade. Ou seja, o próprio Papa Francisco está abraçando essa causa e, ademais, são positivas as experiências que têm acontecido em diversos países do mundo. Experiências em geral locais. Vocês já estiveram lá e o Papo Raro já fez uma reportagem sobre
Vocês precisam ir no lugar onde existe. Já foram? Que tem a renda básica? Não, a gente conversou A renda básica universal. A gente conversou com a Camila Jara. Ela veio aqui também, ela explicou pra gente, né? Porque ela estava propondo o projeto, já tinha tido uma conversa com o prefeito, né? Ela até estava brava com o prefeito tinha vetado. Aí ela estava nervosa com o prefeito lá, queria bater no prefeito. Mas E eu quando é que vocês vão visitar o lugar do mundo onde é tão bem sucedida o pagamento de um dividendo, de uma renda para todos? Vamos falar agora, A partir de agora. Lecão, quando é que nós vamos, Lecão? A partir de agora, porque a gente quer saber que lugar é esse. Exatamente. Pois não. Posso explicar? Claro. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, Bristol Bay, como tantas existem no litoral brasileiro, observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então disse o prefeito aos seus concidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois, aquele prefeito Jay Hammond foi eleito governador do estado do Alasca, ao norte dos Estados Unidos, junto ao Canadá. E eis que, ao final dos anos 60, tal como nós na camada pré-sal do Atlântico, na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, se descobriu enorme reserva petrolífera. Então disse Jay Hammond aos seus 300 mil habitantes, hoje já são quase 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração do petróleo para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. Então, aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca, Alaska Permanent Fund, podem ver no site, em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, podem verificar, até da Petrobras, da Vale do Rio Doce, do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, de 200 empresas brasileiras, nós contribuímos para que isso exista lá, e empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje cerca de 80 bilhões de dólares. O dinheiro não acaba, né? Vamos supor que vocês estivessem residindo no Alasca entre 1º de janeiro e 31 de março, lá residindo há um ano ou mais, vocês teriam preenchido um formulário, uma página só. Sou Rodrigo Corrêa, sou Rafael Sampaio, resido em tal endereço. Se eu viajei no ano passado, tal qual motivo, eu estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado, igual para todos. Poucas perguntas adicionais. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham, essa declaração é verdadeira. Se assim tivessem procedido, ao final de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica ou na sua conta bancária, ou transferência eletrônica, ou por cheque enviado à sua residência, vocês teriam recebido lá, residindo, primeiro 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram 3.200 e tantos dólares por pessoa. Nesses anos mais próximos, recentes,
cerca de $1.000 a $2.000 por pessoa. Consequência. Por pessoa? Então, por se uma pessoa. família- Mas é Pai, mãe e filho? Mas é por ano, né? Por ano. Por ano. É. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, junto com Utah e Alasca, com coeficiente Gini de desigualdade 0,42, são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança propor o fim deste sistema. Entendi. Eu estive no Alasca por 7 dias, lá por volta de 95 e verifiquei e visitei a administração do Fundo Permanente do Alasca e conversei muito com as pessoas e altamente positiva. Outra experiência, Deixa eu Macau, só fazer uma pergunta. Independente da renda, porque o senhor falou que ele não precisa... igual para todos. Para todos. Cara, legal. Igual, basta residir no Alasca 1 ano ou mais. Aham. Outra experiência positiva, Macau, ex-colônia portuguesa, como Hong Kong da Inglaterra e tal, quando Mao Tse-tung venceu e formou a República Popular da China, absorveu diversas colônias europeias, salvo Macau e Hong Kong. Mas em 1989, 1989, a República Popular da China fez um acordo com Portugal, pela qual Macau passaria a ser da República Popular da China, porém com uma legislação autônoma. E Macau permitiu que lá houvesse cassinos, que tiveram um enorme desenvolvimento a ponto de Macau hoje ter mais cassinos do que Las Vegas, tão conhecida por... e recebe 30 milhões de turistas por ano. Nós, brasileiros, recebemos 8, 9 milhões de turistas por ano. E, então, em 2000 então, eles passaram a ter... Aconteceu que em 2006, em Macau, houve uma forte tensão social. E a administração e os legisladores de Macau resolveram, então, criar um Wealth Partaking Scheme, um esquema de participação na riqueza de Macau, e reservando cerca de 6% da receita decorrente dos cassinos, hotéis, serviços e tudo que acontece em Macau, para se pagar uma renda, Wealth Partaking Scheme, uma forma de participação na riqueza de Macau. Então, eu estive lá em 2016 por 2 dias, a caminho da Coreia do Sul, onde fui participar do congresso da Basic Income Earth Network, e por 2 dias eu ficava perguntando, que tal, como é que... eu recebo e como tenho uma renda razoável, eu coloco na poupança para os meus filhos. E assim, em geral, todos achando positivo. E, então essa é uma outra experiência. E isso não gera, como às vezes as pessoas criticam, como às vezes as pessoas falam, não gera aquela sensação na sociedade de falar assim, então não preciso trabalhar. Olha, em 2019 eu fui com a Mônica Dallaire passar 8 dias no Quênia. E aconteceu que 4 graduandos formados no MIT e em Harvard resolveram criar a instituição Give Directly, dando diretamente para realizar experiências de combate à pobreza. Receberam $2,5 milhões do Google de prêmio e mais de $25 milhões das empresas do Vale do Silício, além de contribuições voluntárias
juntaram 30 milhões de dólares para realizar a experiência da renda básica em vilas rurais do Quênia, onde as pessoas adultas passaram a receber uma renda básica equivalente a 22 dólares por mês. Em 100 vilas rurais nada recebiam para controle da pesquisa, para ver os resultados. Em acho que 44 vilas seria por 12 anos, em outro conjunto de vilas por 2 anos e no outro conjunto de vilas pagamento à vista em 2 prestações daquela quantia. Fomos visitar as famílias antes em Nairobi, visitamos a sede do Give Directly e vimos como 34 pessoas telefonavam diariamente para todos os beneficiários para ver como é que estava, e os recursos são providos através de aparelhos celulares, com os quais as pessoas podem então fazer as compras no comércio local da vila, ou até trocar em dinheiro, e fomos visitar as famílias. Quando passaram a receber os 22 dólares por mês, os adultos, 18 anos ou mais, passaram a trabalhar mais ou menos, muito mais. Eu, por exemplo, adquiri um pedaço de terra maior aqui agora e estou plantando muito mais legumes, verduras, frutas. Outro que morava perto do lago e tinha aparelhos de pesca não tão bons, comprou melhores aparelhos de pesca e aumentou muito mais a pescaria. Outro aquele que recebeu à vista, comprou uma motocicleta e passou a realizar o trabalho de transporte de pessoas e coisas, e assim por diante. Que mudanças houve entre vocês? Nós, marido e mulher, em geral, quando chega o dia de receber os 22 dólares, a gente se reúne e conversa sobre quais serão as prioridades. Qual a primeira prioridade? A educação de nossas crianças e adolescentes, o material escolar e tudo. E que mudanças houve? Maior grau de solidariedade na vila. 10 mulheres se reúnem e costumam dar a cada mês uma quantia maior para uma delas para adquirir um objeto de maior valor. E que outras? Houve assim muito maior grau de autonomia para as mulheres, e dentre as importantes consequências que está aqui registrado, a emancipação das mulheres e a renda básica e a experiência do Quênia, a violência doméstica contra a mulher diminuiu, depois de 2 anos, em 51%. Emancipou realmente. Exato. Então, maravilhoso, cara, legal. Então, eu tenho... será que eu respondi a sua pergunta? Sim, respondeu. Mas, vereador, aproveitando esse gancho, vereador, mas não seria essa a função do Bolsa Família? O Bolsa Família pode ser... Veja só, era 1991, eu cheguei no Senado. E, tendo em conta o que eu havia estudado, apresentei e obtive a assessoria também do professor Antônio Maria da Silveira, que havia escrito a respeito na Revista Brasileira de Economia em 1975, mas me tornei amigo dele e tendo em vista que eu tinha presenciado o debate a respeito nos Estados Unidos da América, eu resolvi, em abril de 91, apresentar um projeto de lei para instituir um programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta que não recebesse ao menos
45 mil cruzeiros da época, equivalentes a $150 por mês, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. E o projeto recebeu o parecer favorável do relator, o senador Maurício Correia, que era o líder do PDT, depois ministro da Justiça, ministro e presidente do Supremo, e ele deu um parecer entusiasta e o projeto foi aprovado após 4 horas e meia de debate em 16 de dezembro de 91, inclusive com um discurso memorável a favor do Fernando Henrique Cardoso e de José Paulo Bisol e outros. Então eu fiquei super contente, mas em agosto daquele ano, Walter Barelli, que era o coordenador do governo paralelo de Lula, que havia perdido a eleição para Fernando Collor de Mello, resolveu fazer uma reunião de economistas do PT em Belo Horizonte. E nesta reunião, eu e Antônio Maria da Silveira explicamos o projeto da garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativa. E eis que então o professor José Márcio Camargo, da PUC naquela época e até hoje, ponderou: Eduardo, é bom a garantia de uma renda mínima, mas deveríamos, quem sabe, começar pelas famílias carentes, porque um dos maiores problemas brasileiros é um número tão grande de crianças, de famílias, onde os pais não têm como dar de comer em casa e pedem às suas crianças para trabalharem desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. Então, se provermos a garantia de uma renda mínima para as famílias carentes, desde que as crianças estejam indo à escola, iremos cortar um dos círculos viciosos da pobreza. E então ele escreveu sobre isso na Folha em 91 e 93, e em 94 para 95, o governador eleito do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, e em Campinas, o prefeito do PSDB, José Roberto Magalhães Teixeira, ambos iniciaram programas de renda mínima associados à educação naquela forma. E eis que os resultados passaram a ser positivos e Ribeirão Preto, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul e Belo Horizonte, Salvador, aqui Campo Grande e outros, passaram a adotar. E no Congresso Nacional surgiram 6 projetos na Câmara de Pedro Vigilante, Pedro Wilson e Nelson Marquesan, no Senado, Ney Suassuna, José Roberto Arruda e Renan Calheiros, todos para que a União financiasse os municípios que adotassem projetos naquela direção. E quando foi 1994, esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro o professor Felipe Vampares, fundador da Rede Mundial da Renda Básica, e primeiro europeia, depois mundial. E ele me convidou, ao saber que eu tinha proposto um programa de renda mínima, para estar no 5º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network. E para lá eu fui e comecei a estudar a renda básica incondicional. Mas no Congresso Nacional, em 2096, novamente, Felipe Vampares veio a São Paulo e ao Rio de Janeiro, e eu pedi uma audiência ao presidente Fernando Henrique Cardoso em Brasília, que recebeu o Felipe Vampares. E Felipe Vampares explicou, ao lado de Paulo Renato Souza, ministro da Educação, e também de Nelson Marquesan, um dos 6 autores,
E ele disse ao presidente Fernando Henrique que o objetivo maior é um dia chegar à renda básica incondicional, mas iniciar a garantia de uma renda associando as oportunidades de educação é algo positivo. E o Fernando Henrique deu então um sinal verde para que o Congresso Nacional, com o meu apoio de todos os partidos, criasse a Lei 9.533, para a qual a União financiaria em 50% dos gastos os municípios que adotassem programas naquela direção. E começando pelos 20% de menor renda per capita, até que no 5º ano todos teriam. Mas antes de terminar os 5 anos, já em 2001, dados os resultados positivos, o presidente Fernando Henrique Cardoso baixou medida provisória, transformada na Lei 10.516, pela qual a União passaria a financiar em 100% os gastos de todos os municípios que adotassem programas naquela direção, que passaram a ser chamados, conforme o Cristóvão Buarque havia denominado, Bolsa Escola. 6 meses depois foi criado o Bolsa Alimentação, relacionando as vacinas das crianças até 6 anos de idade. Mais tarde, o Auxílio Gás, para pagar para as famílias carentes o gás de cozinha. E quando iniciou o governo Lula, ele lançou o programa Fome Zero, com um cartão alimentação para as famílias carentes, para R$50 por mês, que só poderiam ser gastos com alimentos. E em outubro de 2003, o presidente Lula resolveu unificar e racionalizar esses 4 programas no que veio a se tornar o Bolsa Família, que tinha 3,5 milhões de famílias inscritas. Em dezembro de 2003, foi aumentando ano a ano, até 2014, que chegaram a mais de 14.200.000 famílias. Durante esse período, o índice de pobreza extrema, de fome zero, foi chegando até a ONU dizer que o Brasil tinha zerado a fome, e também o índice de desigualdade foi diminuindo ano a ano. Nesses últimos 6 anos, dadas as circunstâncias, não houve tamanho progresso nessa área, não houve igual atenção aos programas como o Bolsa Família e tudo. Mas agora aconteceu um fato importante. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, vocês estão sabendo disso, não? Não. Em nome de um morador de rua chamado só faltou o senhor lembrar o nome do morador de rua agora, porque lembrou o nome da página do livro do Papa. Aí é demais, que memória, hein? Mas eu estou lembrando, Alexandre da Silva. Ai do céu! Alexandre da Silva, português, 51 anos, epilético, que vinha recebendo o Bolsa Família, R$89 por mês. Ou seja, a Defensoria Pública da União, ciente de que há 18 anos foi sancionada a lei, aprovada por todos os partidos da renda básica, impetrou mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal para que o governo federal, Bolsonaro, venha a bem regulamentar a Lei 10.835 de 2004. E podem conferir, se quiserem ver o consultor jurídico, aquela publicação. Em 26 de abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal
acatou o mandado de injunção e determinou ao governo federal que, a partir de 2022, onde estamos, há que se começar por etapas que seja a bem regulamentar a renda básica, começando a prover uma renda básica de cidadania a toda pessoa, como aquele Alexandre da Silva português, que esteja em condição de pobreza absoluta, ou seja, com menos de R$210 per capita familiar por mês. E na lei que extinguiu o Bolsa Família e criou o Auxílio Brasil, publicada no Diário Oficial de 29 de dezembro passado, ali está escrito no parágrafo único do artigo 1º que esta lei constitui um passo de obediência à lei que cria a renda básica de cidadania. Que legal, cara, que maravilha. Só que eu consultei o Gustavo o defensor público, Gustavo da Silva, o último nome dele, sobre em que medida o governo federal, por esta lei, está bem cumprindo o mandado de injunção. E a conclusão dele, se vocês quiserem, eu posso mandar todo o estudo que ele fez, é que não está fazendo adequadamente, cumprindo inteiramente. Entendi. E daí, eis porque, por exemplo, quer dizer, eu, hoje vereador, e continuarei até 2024, eu escrevi para o Gustavo Zorteia da Silva, que eu cumprimento a eles pelo estudo, e é importante saber agora o que vai se fazer, porque o governo Bolsonaro não está bem cumprindo. E eu estou atento em cima para verificar como será possível. Estaremos atentos. Mas sabe qual é o problema, vereador? Isso aí, eu sou professor de Direito Constitucional. E eu sempre falei para os alunos, o problema do mandado de injunção é que não tem como fazer cumprir. O mandado de injunção ele é uma brincadeira, na verdade. Porque aí o Supremo ele fala, então, no caso, o presidente da República, regulamente a lei que está faltando, né? O direito e garantia fundamental. Só que não tem sanção. Por exemplo, né? Aí fica nessa. O mandado de injunção até dá para o juiz, se não for cumprido, no caso, né, em 2022, igual o senhor falou, se não for cumprido integralmente, o próprio Supremo determinar. Entendeu? Mas eu não sei se o Supremo vai determinar. Mas tem uma maneira prática muito importante, né? Imagine se o Papo Raro, o professor Rodrigo Corrêa, o professor Rafael Sampaio convidarem para vir aqui Paulo Guedes, ministro da Economia, e o ministro da Cidadania, João Roma, e após examinarem como é que Gustavo Zorteia da Silva explicou que ele não está bem cumprindo a determinação do Supremo, o que eles vão fazer? Então, se o professor Rodrigo Corrêa, que também sabe o que é um mandado de injunção, eu o cumprimento por isso, pode fazer uma pergunta que de repente vai mudar as coisas no Brasil. Vamos fiscalizar isso também, viu como valeu? Está valendo a pena eu estar aqui com você? Exatamente, vereador. Eu tenho uma última pergunta para o senhor, mas é uma pergunta complicada, vereador. Eu estou vendo que o senhor está com a camisa do presidente Lula, e a minha pergunta é o seguinte: não tem outra pessoa no PT, vereador, para ser presidente? O Lula é o melhor nome? O Lula é o melhor nome do PT? Eu acho muito bom. Porque acontece que o Lula teve uma experiência notável, né? Vocês sabem que o primeiro partido na história do Brasil que realizou uma prévia para a escolha do candidato à presidência
Qual foi? O PT. O PT. É, porque os outros não tem, né? Nós sabemos que é só falcatrua. Nós sabemos Não, isso aí. o PSDB fez agora. Fez agora. Não, mas aí, vereador, depois de anos, né? Eu fui no PSDB. Quando eu entrei no PSDB, meu sonho era ser alguma coisa. Mas o nome já estava lá, era só pro forma. Mas, acho que foi dia 17 de março de 2002, o Lula disputou comigo ser candidato à presidência. Olha aí. E ele teve... Então, compareceram 172 mil filiados no Brasil. O Lula teve 86,4% dos votos, eu tive 15,4%. E de pronto eu disse, eu vou te apoiar até fechar as urnas, e assim eu fiz. Então, naquela época, eu me coloquei à disposição. Agora, acontece que o presidente Lula teve uma experiência formidável. Ele teve muitos aspectos tão positivos como o que eu acabei de mencionar, de reduzir a pobreza, a desigualdade com os programas sociais. E muitos outros, seja programa de cisternas, na área de educação, o ProUni e tantos elementos. O Fernando Haddad contribuiu enormemente na área da educação e na área de... em muitas áreas. Houve também problemas. Mas o presidente Lula, que inclusive ficou 580 dias detido, mas agora está inocentado por decisão do Supremo Tribunal Federal, ele acumulou uma experiência simplesmente fantástica. E eu avalio, por exemplo, que, inclusive nestes diálogos que ele tem tido com o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, em que pese algumas reservas, restrições de companheiros do PT, mas eu, por exemplo, como senador por 24 anos, durante os quais Geraldo Alckmin foi governador 2 vezes de São Paulo, eu sempre tive uma relação com ele de respeito e construção. Quando terminei o meu mandato e André Calab era o secretário de Finanças da Fazenda de Geraldo Alckmin, ele até me agradeceu publicamente pela contribuição que eu tinha dado na Comissão de Assuntos Econômicos, de interação sobre os problemas de São Paulo. E quando teve um dia um problema no quilombo da Praia da Fazenda, em São Paulo, ali na área, em Ubatuba, e os membros do quilombo pediram que eles tivessem um diálogo com o Geraldo Alckmin. Eu pedi uma audiência, por mais de 1 hora conversamos com ele e chegou-se a uma boa resolução dos problemas. Quando houve abusos de violência por parte da Polícia Militar, eu também o senhor atuou? Atuei e cobrei do governador, que determinou rigorosa a apuração dos fatos que eu havia apontado, como no caso da remoção dos moradores do Pinheirinho, ali em São José dos Campos. E eu, até há cerca de 50 dias, telefonei para o Geraldo Alckmin, que me recebeu lá na padaria, perto da casa dele, onde ele costuma fazer reuniões. Conversamos por 1h30 e eu expliquei de como eu havia conversado com o presidente Lula para a implantação da renda básica, ele apoiou, que bom. Compreendeu? E então, mas antes que vocês terminem, eu acho que é importante que eu diga aqui para vocês quais são as vantagens da renda básica universal e incondicional. Claro. Pela gente, tudo bem. O problema é o voo do senhor. Como é que tá aí? Tá, você pode terminar? Para isso vai dar tempo. Então, pronto. Por favor, vereador, por favor. Eu tô curioso, eu quero saber.
temos hoje, tínhamos o Bolsa Família, agora está acontecendo o Auxílio Brasil, que tem 9 denominações diferentes, condicionalidades e tudo. Que vantagens há em pagarmos a todas as pessoas, igual para todas? Eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tanto. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando há um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, como o Bolsa Família. Acontece que às vezes a pessoa realiza um esforço para ter aquele patamar de renda, e daí vem o governo, ele retira o que estava recebendo naquele programa, ele talvez desista naquela remuneração, talvez desista. Ele desiste de trabalhar. E entra na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será que não vai estimular a ociosidade? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, nas mulheres e nós, homens. Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo que sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenéns, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho, amor. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando da alimentação, do desenvolvimento de nossas crianças, quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa assistência, ali estamos. Nas igrejas de todas as denominações, nas associações de bairros, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades por nos sentirmos úteis perante a comunidade? A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fazenda, de uma fábrica, de um hotel, de um restaurante, de um banco, títulos financeiros, propriedades imobiliárias, tem o direito de receber os rendimentos do capital na forma de lucro, juros, aluguéis. E eu lhes pergunto, por acaso, a Constituição diz que para receber tais rendimentos as pessoas precisam comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem quaisquer condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos partilharmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história, o fato de que por mais de 3 séculos milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil contribuírem para o enriquecimento de tantas famílias sem que lhes fosse pago qualquer remuneração, que não fosse viver na senzala e receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. É uma questão de bom senso. Mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania? É do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade, quando ele diz que se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar básico ali para os mais pobres, né? Em Desenvolvimento como Liberdade, Amartya Sen diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. E ele conta que quando menino, seu pai
morando na Índia, então, em Dhaka, hoje Bangladesh. Seu pai era um ótimo professor, ele morava numa boa casa. Certo dia, brincando no jardim de sua casa, eis que de repente entrou um homem gritando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas. Ele chamou por seu pai, que logo veio e acompanhou seu pai, levando Kader Mia para o hospital. No caminho, ele disse: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão aqui, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Ao chegarem no hospital, Kader Mia teve forte hemorragia e veio a falecer. Conclui Amartya Sen. Tipicamente, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Ora, para aquela mulher que às vezes, mãe, não tendo como dar de comer em casa, resolve vender o seu corpo. Aqui em Campo Grande ou lá em São Paulo, no Parque da Luz, eu fui conversar com elas lá e elas me deram razão. Tive uma reunião lá na casa de chá com elas. Ou para aquele rapaz que, não tendo outra alternativa para ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como personagem do meu amigo Mano Brown, dos Racionais MCs, o homem da estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda suficiente para atender às necessidades vitais, esta pessoa vai poder dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade, quem sabe com o professor Rodrigo Correia ou com o professor Rafael Sampaio, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É nesse sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade para todas as pessoas. E por isso que eu acredito tanto nisso e quero dedicar toda a minha vida para que isso venha a acontecer para valer. E vai acontecer. O senhor tem dois entusiastas aqui. Olha, o que o senhor falou, eu não havia pensado nisso. É que eu pensava, mas o Bolsa Família já faz. Quando o senhor acabou de me falar o seguinte, o Bolsa Família faz, porém ele humilha. Ele humilha por quê? Porque a pessoa ela tem que chegar e dizer isso, e se ela ultrapassa a renda, ela acaba perdendo o benefício. Então, isso acaba o quê? Acaba condicionando a pessoa a não trabalhar. Agora, se ela sabe que ela vai receber aquilo ali, e que aquilo é um incentivo para ela ir para frente, eu acredito realmente no que o senhor está dizendo. Maravilhoso, cara. Dois entusiastas o senhor ganhou aqui, ganhou os nossos seguidores aqui. Esse aqui também. Perfeito. E o que é que vai acontecer como resultado? Imagine se tivermos do Alasca à Patagônia, do Canadá até a Argentina, uma renda básica de cidadania. Não vai haver mais necessidade de construir muros caríssimos, mais de 50 bilhões de dólares, como o Trump fez lá entre o México e os Estados Unidos e o México. Eu acredito muito nessa proposta. E também vamos contribuir para o propósito do Papa de fazer com que, elevando o nível de justiça em cada país, não precisamos ter mais violência e guerras dentro de cada país e dentre os países. Com certeza. E daí nós estaremos chegando perto de cumprir aquilo que os povos do mundo quiseram expressar
quando houve as guerras do Vietnã e do Iraque, e saíram às ruas em grandes manifestações e cantaram aquela tão bela canção Blowing the Wind, do Bob Dylan. Perfeito. Ó, eu tô com ela aberta aqui, eu ia perguntar pro senhor pra gente finalizar, agradecendo o senhor já. Desde sempre. Por ter participado, por essa generosidade toda. E a pergunta que eu ia fazer pro senhor, eu quero a resposta é uma frase só. Eu ia perguntar o seguinte, ó: quantas estradas um homem precisará andar até que possam chamá-lo de homem? Quantos mares uma pomba branca precisará sobrevoar até que ela possa dormir na areia? E sim, quantas balas de canhão precisarão voar até serem para sempre banidas? Qual é a resposta? A resposta, meu amigo, acho que podemos então convidá-los a cantar comigo para concluir. Podemos? Claro. Vamos lá. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Obrigado, muito obrigado. Esse é o Papo Vereador, Raro, sucesso. Um ano de Papo Raro. Um ano de Papo Raro. Fazer um brinde com a cerveja. Como é o nome da cerveja? Cerveja Moagem, aqui de Mato Grosso do Sul, Campo Daqui Grande. de Campo Grande, cara. Muito bem. O Papo Raro me fez tomar uma cerveja com o Eduardo Suplicy. É isso que eu tô falando. Obrigado, galera. Um beijo pra todo mundo. Sucesso. Blowing in the wind. The answer